Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nos reunimos na Tua presença para aprender da palavra do Senhor. Dá-nos a graça, o privilégio, Pai, a alegria que podemos estudar a palavra do Senhor e dela tirar as lições que tanto nós carecemos. Você com minha vida, Pai. Dá-me, Pai, intrepidez, fidelidade à Tua santa palavra. E a cada irmão, cada irmã presente aqui nessa noite. Permita, Pai, que Teu Santo Espírito também possa ensinar e também ajudar a aplicar essas verdades em nossas vidas. Se nós oramos e Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos na sequência dos estudos que estão propostos pela UPA, pelos jovens, falando sobre os heróis da fé. Primeiro foi o Jorge Júnior, falando de Abel, Doni sobre Enoque, isso. E hoje nós vamos falar sobre a vida de Noé. E Noé tem um título que é único na palavra de Deus, pregador da justiça. A gente vai ver isso ao longo do estudo, quando a gente for meditando a palavra do Senhor. Eu sei que alguém já deve ter falado, mas eu quero de novo ressaltar o que significa ser um herói da fé. A gente, quando fala de herói, vai ver a nossa imaginação aquela figura de super-herói, super-homem, algo semelhante, que a gente vê de filmes ou de outras tantas coisas. Mas não é isso, não é essa figura, não. É verdade, eles lutaram combatendo um bom combate. E alguns até com espada também. Como nós vimos o exemplo de Davi citado na palavra do Senhor. Mas, segundo Hebreus 11:6, gostaria de ler o texto para os irmãos também, Hebreus 11:6, que é um texto bastante conhecido, onde nós vamos exatamente definir. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, conforme o texto, primeiro é crer que Deus existe e também que Ele recompensa aqueles que o buscam, aqueles que o temem. É crer no poder de Deus que trouxe à existência aquilo que não existia, como a gente vê no início do capítulo 11 de Hebreus. É crer naquele que do nada criou todas as coisas, aquele que domina sobre tudo e preserva todas as coisas conforme o seu poder. Ser um herói da fé é crer e perseverar mesmo quando, aos olhos humanos, a promessa de Deus parece impossível de se realizar. O capítulo 11 de Hebreus, traz uma lista enorme de homens e mulheres, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, etc., onde, a partir do versículo 33, segue a leitura, falando desses homens e dessas mulheres. Noé foi um exemplo destes. Noé foi um herói da fé. Como eu vou ler o texto de novo, lá na frente, na sequência de Hebreus 11, versículo 6, o versículo 7 fala sobre isso. Nós leremos esse versículo mais à frente. Então a pergunta, separei esse estudo em algumas perguntas, são interessantes para a gente pensar sobre isso. Quem foi Noé? E ao contrário dos estudos anteriores, tanto a literatura bíblica sobre a vida de Abel e Enoque, os textos, os registros bíblicos são pequenos, se comparados com o registro bíblico sobre a vida de Noé.
Então, a Bíblia separa mais ou menos uns 6 capítulos, né? E aí nós vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, né? A partir do capítulo 5, final dele, segue do capítulo 6 de Gênesis até o capítulo 10. Tudo, né? Todos esses capítulos se referem à história de Noé. É claro, não tem como desassociar. Você fala de Noé, você vai lembrar de quê? Dilúvio. Você vai falar de dilúvio, você vai lembrar da vida de Noé. Então, mas hoje nós vamos não falar tanto do dilúvio em si. Nós vamos concentrar mais na vida e no exemplo de Noé. Eu peço ao irmão que leia, por favor, em voz alta, no capítulo 5 de Gênesis 5, 28 a 32. Quando a gente vê essa primeira lista do capítulo 5, a gente vê a idade que Deus permitia a esses homens vivessem. Era prolongadíssima a vida. E depois Deus, no capítulo 6, vai limitar a vida humana a 120 anos. Né? Mas o significado do nome de Noé é associado com a ideia de consolo, ideia de repouso, de conforto, mais especificamente consolo, como a Lloyd lê no versículo 29, o pai de Noé, Lameque, vai dizer assim: este nos consolará dos nossos trabalhos, das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Se você voltar na sua Bíblia, Gênesis 3, vamos ler o versículo 17, nós vamos saber que, de fato, a terra foi amaldiçoada. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher por meio da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás nela o sustento durante os dias da tua vida. Aí vem o pai de Noé, Lameque, que diz: olha, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então tem muito a ver, irmãos, o nome de Noé com consolo, conforto, com repouso. Outra pergunta: qual era o contexto que Noé vivia? Qual o contexto da época de Noé? E aí mais uma leitura no capítulo 6, do versículo 5 até 12. Outro irmão leia, por favor. Gênesis 6, 5 a 12. Duas expressões interessantes aqui, irmãos. Noé achou graça diante do Senhor. Tem um comentário que passou como nós estamos Gênesis, assim: sempre foi pela graça. Noé achou graça, achou favor da parte do Senhor, achou mercê da parte do Senhor. Nós vamos ver mais à frente as características de Noé. Mas o contexto da época, como Mateus leu, irmãos, era um ambiente totalmente corrompido, violento. A maldade do homem havia se multiplicado na terra. O intento do coração humano ia de mal a pior. Imagine que ambiente. As pessoas haviam abandonado a Deus completamente e se entregado totalmente ao pecado.
Esse é o relato bíblico aqui. E aí, diante disso, Deus anuncia o seu juízo. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Versículos 6 e 7 deixam muito claro isso. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus. Tudo havia se corrompido, irmãos, o pecado, tudo. Deus anuncia o juízo dele. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Mas havia uma exceção, Noé. Como o texto diz, porém Noé achou graça diante do Senhor. E aí, na sequência, nós vamos ver quais eram as virtudes de Noé. Nós vimos o contexto da época, e agora nós vamos ver as virtudes de Noé. Como Noé achou graça diante do Senhor. Apesar de viver, irmãos, imagine meio uma geração totalmente corrompida e cheia de maldade, Noé teve uma vida reta e íntegra diante de Deus. Vejamos alguns aspectos do seu caráter. Primeiro deles, Noé era justo, íntegro e reto. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Esse registro, irmãos, revela o contraste entre o comportamento de Noé, justo e íntegro diante de Deus, e de todos os seus contemporâneos. E certamente, irmãos, como nós já falamos, ele praticava todo tipo de injustiça, de violência e de maldade. E é como se ele andasse na contramão do curso do mundo da época. E nós sabemos como é difícil para todos nós andarmos na contramão do curso. E nós vivemos dias difíceis. E nós sabemos da dificuldade que é todo mundo praticando o mal. Aí vem o outro e fala, não, eu vou buscar a Deus. Eu quero o favor de Deus. É muito difícil, mas o relato bíblico nos traz que essa primeira característica de Noé, de sua justiça e retidão, até Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, ele registra essa justiça. Ezequiel 14 diz assim, né? Quando Deus está dizendo ao seu profeta que mesmo, né, não perdoarei esta geração perversa, ainda, versículo 14, ainda que estivessem no meio delas esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Ezequiel traz registro da justiça que Noé praticava. Daniel era um outro exemplo. Um homem que andou na contramão de todas as coisas. Na casa real de Nabucodonosor, ele diz, o texto registra lá no primeiro capítulo de Daniel, que ele não quis saber, não quis comer das iguarias do rei. O curso normal era assim, era aceitar aquilo, sentir privilegiado. Puxa, estou na casa do rei, não vou me contaminar com isso. O exemplo desses homens, Jó, nem se fala do exemplo dele, de perseverança, mesmo a meio ao caos que Deus permitiu na sua vida. Esses homens são dignos de registro, Noé, Daniel e Jó. Segunda característica de Noé, irmãos, é que Noé andava com Deus. No final do versículo 9 que Mateus leu, Noé andava com Deus, tal como Enoque. Vê no versículo 24, capítulo 5, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Essa expressão, andar com Deus, aponta para a sua conduta, para a conduta de Noé, caracterizada pela vida de comunhão e intimidade com Deus. A gente lembra do Salmo 25, 14, a intimidade do Senhor é para aqueles, para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança.
A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aqueles que o buscam. De fato, Deus vai revelar a Noé o seu intento de destruir a terra. Versículo 13 e 14, do capítulo 6, diz assim: Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Primeiro, Deus lhe comunicou: eu vou destruir. Por quê? Da intimidade que Noé tinha com Deus, da comunhão que ele tinha com Deus. 14. Faze uma arca de tábua de cipreste, dela fará compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deus lhe comunicou o juízo, comunicou o dilúvio, e Deus lhe deu uma missão, porque Noé era um homem que andava com Deus. Deus revela a Noé o seu intento de destruir a terra, e lhe dá uma missão de construir uma arca para se salvar todo aquele que a buscar. Terceira característica do caráter de Noé é a fé. Noé, como nós estamos estudando, irmãos, é um dos integrantes da galeria dos heróis da fé. Vamos ler lá o texto agora em Hebreus 11:7. Segura sua Bíblia em Gênesis 11:7, que diz assim: Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé creu que aquilo que Deus falou é verdade. Ele creu naquilo. Fé. Quando avisado sobre o dilúvio, Noé não hesitou, irmãos, não questionou. Mas Senhor, não, ele creu. E foi por causa de sua fé, ele e toda a sua casa foram salvos da destruição. Fé, característica do homem temente a Deus. A quarta característica, nós já sabemos pelo relato: obediência. Primeiro, era justo, reto, íntegro. Segundo, andava com Deus. Fé. E agora, obediência. A obediência de Noé era, sem dúvida, uma das principais características do seu caráter. Nós podemos ver isso ao lermos o relato bíblico, irmãos. Me acompanha aqui, por favor, na leitura. Primeiro, Noé obedeceu à voz de Deus ao construir a arca. 6:22. Deus dá toda a instrução para a construção da arca. E o 22 diz assim: Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Obediência. A ordem de Deus, ela, irmãos, não é para discutir, é para obedecer. Se Deus trouxe na palavra dele uma ordem, obedeça. Quando você lê, estuda a palavra do Senhor e recebe a instrução de Deus, obedeça, não discuta. Ao entrar na arca com sua família, 7:13, irmão, leia, por favor. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Também o 14, por favor. Eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo gado, segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. Tudo Noé obedeceu ao Senhor. Também, irmãos, ele obedeceu ao receber a ordem do Senhor a sair da arca. Quase 370 dias depois, um ano depois, capítulo 8, 15 a 18. O outro irmão leia, por favor. 8, 15 a 18.
Pode ler o 19 também, por favor. Também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Então, nós vemos, irmãos, na narrativa bíblica, a obediência de Noé. Em tudo, Noé obedeceu, ele fez tudo conforme Deus lhe ordenara. A quinta característica de Noé, e nós estamos passando rapidamente pela narrativa bíblica, né, do dilúvio, é devoção e adoração. A gente vê no capítulo 8, a partir do versículo 20, diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos, de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Ao sair com a sua família da arca, Noé edificou um altar ao Senhor e ofereceu sacrifícios a Deus, reconhecendo o favor que Deus trouxera à vida dele, uma vida de adoração, de gratidão a Deus, de consagração a Deus. Essas são algumas características ou virtudes de Noé. Mas, graças ao nosso Deus, que a Bíblia não é um livro imparcial, né? Aliás, a Bíblia é um livro imparcial. Noé, apesar de todas as suas virtudes, era um homem falido como todos nós. A Bíblia nos revela tanto as nossas falhas, defeitos, mas também qualidades, como nós vimos. Mas as falhas e defeitos também vêm. E quando o dilúvio, como a história, eu vou ler o texto todo, mas está ali no capítulo 9, 20 a 27, até 28, a história narra que após o dilúvio, Noé plantou uma vinha e ele tomou do fruto da vinha e embriagou-se e mostrou a sua nudez. O que a gente pode aprender com esse incidente, irmãos? Nós aprendemos a necessidade de sermos vigilantes. Vigilantes que não é um dia, uma hora, é em todo o tempo. Eu lembro uma frase do pastor em relação a essa questão: a vitória que você obtém um dia sobre a tentação, ela não vai te servir para outro dia. Você precisa de novo estar vigilante todos os dias. Como diz o apóstolo Paulo, né? Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10 a 12. Porque as tentações nos sobrevêm a nossa vida toda, durante toda a nossa vida, irmãos. E nós precisamos estar vigilantes para não cair. Não é cair, mas a gente aprende com a lição de Noé. Sejamos vigilantes. O quinto ponto do estudo que eu separei, qual foi a mensagem, a pregação de Noé? Se a gente olhar para o registro bíblico, a gente não vai ver Noé fazendo um discurso. Noé falando: pessoal, corre para a arca, arrepende-se, volta para o Senhor, deixa a maldade para lá, teme ao Senhor. A gente não vai ver isso. Tem um registro bíblico sobre isso. Toda narrativa, você pode olhar, toda narrativa não tem isso. Mas olha o que Pedro vai chamar Noé. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, 2 Pedro 2, 5. Não que achou, lê, por favor. 2 Pedro 2, 5. Não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, fez ver de novo sobre o mundo de ricos. Então, não poupou, preservou a Noé, pregador da justiça. Descrição única de Noé, irmãos, pregador da justiça, né? E a gente não vai ver isso na narrativa bíblica. Só que nós vamos nos ater para algo importantíssimo: a vida, o caráter de Noé, a sua conduta.
diante dos homens, falava mais que qualquer palavra. O seu testemunho, a sua firmeza. Agora imagine, irmãos, quantos viram ele construindo a arca? E por quanto tempo? Eu tentei, estudei, olhei vários estudos, inclusive a enciclopédia bíblica, para saber quanto tempo Noé levou para construir a arca. Aí o senhor sabe que diferem algumas opiniões, 100 ou 120. Outros falam, não, foi só 5 anos, não levou tanto tempo assim. Mas, irmãos, nós sabemos que quando Noé, ele teve os seus filhos, ele tinha 500 anos. Está lá em 5:32. E depois, no capítulo 7, versículo 6, Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Então a gente imagina um longo tempo. Sejam 100 anos. Imagine só 100 anos construindo aquela arca. Cada martelo que ele batia, cada tábua que ele colocava, e as pessoas vendo aquilo. Não é que é isso? Deus vai trazer o dilúvio, vai morrer todo mundo, e é essa arca que pode salvar. Mas você é maluco, lunático. Mas a conduta dele, ele era um homem íntegro, reto, obediente a Deus. O seu caráter falava muito mais do que qualquer palavra. Mas imagine quanto tempo viram Noé construindo a arca. E quantas pessoas viram isso? Quantas pessoas daquela geração viram isso? Irmãos, quais as lições que podemos tirar da história de Noé? Nós vimos as virtudes do seu caráter, retidão, integridade, fé, comunhão com Deus, obediência, vigilância. Mas a lição mais importante para nós é a longanimidade do nosso Deus. Deus podia ter destruído tudo. Como o pastor falou no sermão, domingo passado, você não faz nada para obter um crédito do Senhor. É favor imerecido mesmo. É favor imerecido. Mas Deus é longânimo. Quantos anos Deus demorou para mandar o dilúvio? Quantos anos Noé levou para construir a arca que anunciava o dilúvio do Senhor? Quantos anos? A longanimidade do Senhor. Mas a terceira lição que é importante trago para todos nós nessa noite, que o juízo do Senhor vem. O juízo de Deus vem. Naquela época veio pelo dilúvio. E nós sabemos, o povo de Deus sofreu, ao longo da história do povo de Deus, o juízo do Senhor vieram sobre o seu povo, castigo por causa da desobediência, da idolatria e tantas coisas que eles fizeram contra o Senhor. E o Senhor Jesus, ele, em Mateus 24, abra lá, por favor, a sua Bíblia, Mateus 24, quando o Senhor Jesus está anunciando exatamente o seu sermão profético, o princípio das dores, a grande tribulação, no versículo 37 e 39, olha o que ele registra: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Lembra do detalhe? Foi Deus que fechou a porta da arca. Porque certamente na hora que começasse o dilúvio e coubesse a Noé fechar a porta, talvez naquele momento teria dificuldade. Deus fechou a arca e não o perceberam. Senão, quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que é essa palavra para nós hoje nessa noite, irmãos? É a certeza que o julgamento final virá. A certeza da volta do Senhor Jesus. Eu vou recorrer mais uma vez à segunda carta do apóstolo Pedro. Abra lá, por favor, comigo. O texto é bem claro também. Faz referência ao dilúvio também.
2 Pedro 3. Pedir para a Lorde ler esse texto, por favor. 4 a 9. E dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus dentro da terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio obedecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarde o Senhor sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Texto maravilhoso, irmãos, para nós. Mas dele nós sabemos. Não retarda o Senhor a sua promessa. Não. Mas o Senhor é longânimo, querendo que nenhum pereça, senão todos cheguem ao arrependimento. Nós temos a certeza disso, irmãos, que o julgamento virá. Do mesmo modo que veio o dilúvio sobre toda aquela geração corrompida, violenta, cheia de maldade. A gente vê os dias atuais nossos hoje. Os dias estão difíceis. Cada vez mais o amor tem esfriado no coração dos homens. Cada vez mais se falam blasfêmias, coisas terríveis contra Deus, contra a sua palavra, contra o povo de Deus. Estamos caminhando para isso, irmãos. E aí, interessante, eu vi um comentário lá, no final do comentário fala assim: se você vivesse na época de Noé, você entraria na arca? Entraria, Arthur? Você entraria por medo? Não, deixa, não precisa responder não. Irmãos, Jesus é a nossa arca. Jesus, aquele que se refugia no Senhor Jesus, e tem como abrigo, como Senhor e Salvador de sua vida, certamente não, semelhantemente ao modo como a arca serviu para salvar Noé e todos da sua casa. Nós, aqueles que confiam na obra redentora de Cristo Jesus, seremos salvos também do juízo vindouro, por causa do amor de Deus. E é claro, irmãos, que a história de Noé nos leva a refletir sobre a nossa vida. Temos levado uma vida íntegra, e é claro, em meio a uma geração má e perversa. Noé não se deixou levar pelas práticas pecaminosas da sua geração. Alcançou o favor de Deus, a mercê de Deus. Foi poupado juntamente com sua família. Que tenhamos o exemplo de Noé. Eu sei que tem muitos outros aspectos a tratar, mas eu não sei nem quantas horas são. Mas eu espero que nesse estudo objetivo nós vamos tirar lições daquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre a vida da história de Noé. Amém?